Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Efésios 2. Eu vou convidar os irmãos a lerem comigo aí nas suas Bíblias. Você pegue aí sua Bíblia. Efésios 2, nós vamos ler do verso 11 ao 22. Verso 11 até o final do capítulo. Muito bem, vamos à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai querido, fala conosco. Derrama, meu Deus, da tua misericórdia e abre nosso entendimento. Ilumina, Senhor, nossa mente. Nos faz, meu Deus, compreender os teus propósitos. Nos faz, Deus, perceber a grandeza da tua graça. Nos faz, Senhor, perceber como que em ti nós somos novas criaturas. Como que em ti nós fazemos parte de uma nova criação. E por isso precisamos, Senhor, termos os valores do teu reino e não os valores deste mundo. E é por isso, meu Deus, que o cristianismo e o evangelho, ele tem as respostas para os dilemas desse mundo, as soluções, porque aponta para Cristo, aquele que vem e nos restaura, aquele que vem e mata a nossa velha natureza caída, corrupta, condenada, e nos dá uma nova vida no Senhor, uma nova vida nele, uma nova vida na sua cruz. Nos ajuda a compreender essas verdades, Senhor, e as implicações disso. Para nós que tentamos, Senhor, sermos fiéis e obedientes e submissos a Ti. Nós oramos com gratidão, na expectativa de que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais especificamente no dia 25 de maio, tá bem recente, aconteceu um assassinato que desde então tem marcado a história de várias cidades no mundo, que estão sendo marcadas profundamente por protestos, pela luta contra discriminações raciais, pela luta contra outros tipos de discriminações, pela luta contra também os excessos, a violência imposta por aqueles que são atribuídos de autoridade dentro da sociedade. Enfim, a morte de George Floyd,
um cidadão norte-americano que tentou, numa loja, trocar uma cédula falsa de $20, e ele então foi denunciado, a polícia chegou rapidamente, e sem oferecer nenhuma resistência, sem estar ali armado, ele foi rendido pelo policial Derek Chauvin, um policial de Minneapolis, e o colocou de bruços e colocou o seu joelho sobre o pescoço de George Floyd. As câmeras filmaram tudo. Viram que aquele homem ele não ofereceu nenhuma resistência à polícia. As câmeras flagraram os seus apelos, os seus gritos sufocantes. Ele dizia, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Isso durou mais ou menos 7 minutos e ele veio a falecer. É interessante que isso fala muito de como os relacionamentos se corromperam por causa do pecado. Isso lembra muito a história da narrativa bíblica do Gênesis, quando Deus, depois de criar todas as coisas tão harmoniosamente, inclusive o relacionamento humano, o mandato social, a ordem de viver bem, de se relacionar bem, ser humano com ser humano. Mas após a corrupção, após o pecado, o coração do ser humano se enche de inveja, se enche de soberba, de orgulho, de vaidade e de senso de uma dominação distorcida e desfocada da ordem da criação. Casos como esse, nós nos referimos aqui, não apenas esse, mas, por exemplo, o apartheid, que nos anos 1940, por longos anos, até 1994, fazia uma espécie de segregação, onde o governo criou praças e estabeleceu espaços onde as 4 classes que foram separadas lá na África do Sul, por suas raças, os brancos, os negros, os asiáticos ou amarelos e índios, eles foram separados nessas classes e começaram a usar placas dizendo que isso é permitido branco, e começaram a criar escolas para negros, e esse regime durou décadas. Esse senso de superioridade durou décadas. Não apenas lembramos do apartheid, mas podemos lembrar também, por exemplo, na Índia, período de recolonização, quando os ingleses, e pasmem, ingleses protestantes, chegaram na Índia e começaram a explorar as pessoas ali naquele país. Chegando ao ponto de que um inglês, mesmo na Índia, mesmo num país estrangeiro, ele, se andasse numa calçada, um nativo da Índia ali, ele tinha que descer da calçada porque ele não estava no mesmo pé de igualdade que um inglês. Isso levantou várias lideranças para criticar isso, uma delas, chamada Mahatma Gandhi, protestava contra esses abusos, pregava uma certa igualdade. Uma vez um cristão o entrevistou e perguntou, Gandhi, você tem tantos ideais cristãos, por que você não é cristão? Ele respondeu, eu seria cristão se os cristãos fossem cristãos. Por que ele fez essa crítica? Porque eram exatamente aqueles que diziam que eram servos de Cristo, seguidores da palavra de Deus, estavam provocando essa segregação no seu país. Mas vamos parar de falar desse tipo de segregação e vamos pensar numa que estava presente na igreja de Éfeso, o texto que nós acabamos de ler, onde o apóstolo Paulo vai escrever para combater esse tipo de separação que pode haver, que é consequência do pecado, mas que para o nosso renovo, o nosso ânimo, isso é resolvido no Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus, porque embora o mundo corra, busque respostas, vão para as ruas e protestem, levantam causas políticas, a resposta está no Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo é o autor dessa epístola, ele escreve num contexto em que a condição daquela igreja
era de um povo que havia recebido o evangelho por parte do próprio apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 19, Lucas ele vai narrar a chegada de Paulo ali, quando da sua terceira viagem missionária, e logo quando ele chega, ele passa 3 meses pregando numa sinagoga. Sinagoga é um espaço onde, lá em Israel, era um lugar onde a lei de Deus era lida, onde as pessoas se reuniam nos sábados para estudar a lei de Deus, para serem edificados pela lei de Deus. E como era de costume, todo judeu, onde ele estava, criavam ali suas sinagogas, aquele espaço oportuno para o ensino bíblico, o ensino do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. E o apóstolo Paulo, então, faz uso desse espaço, da sinagoga, e por 3 meses ele fica ali pregando o evangelho. Ele fica ali, a partir do Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento todo é um texto evangélico. É um texto que aponta para Cristo Jesus. É um texto do evangelho. É um texto que apresenta desde já o propósito de Deus de redimir essa criação que caiu, essa criação que pecou e que foi, então, destoada, que caiu na sua harmonia e que foi completamente devastada por causa do pecado. Devastada no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o outro, no seu relacionamento com toda a criação, com toda a natureza criada. Mas o apóstolo Paulo estava ali, então, naquela sinagoga, pregando o evangelho de Cristo Jesus, e esse período de 3 meses, segundo Lucas, no seu relato de Atos 19, acabou incomodando muitos judeus ali que não creram, mas outros creram. Mas uma vez que muitos não creram, Paulo achou por bem voltar a pregar, mas em outro lugar, no lugar próximo ali, mas no lugar que é chamado de Escola de Tirano. E ali Paulo passou mais 2 anos. Então, o ministério de Paulo foi em torno ali de um pouco mais de 2 anos na cidade de Éfeso, pregando o evangelho, discipulando os novos convertidos, mas uma igreja que nasce naquele contexto de Ásia Menor, cidade de Éfeso, uma cidade grega, influenciada pela cultura grega, pelo paganismo grego, mas ali nasce uma igreja, e nasce uma igreja plural, nasce uma igreja de diferentes, uma igreja de judeus e uma igreja de gentios, que vieram das mais diversas manifestações do paganismo ali daquela cidade. E o problema é que aquele povo agora tinha que conviver na mesma comunidade. E havia um ar de superioridade dos judeus. Os judeus, eles diziam, ora, o evangelho veio para nós somos os descendentes de Abraão, nós recebemos as promessas, e vocês, gentios, vocês só foram alcançados pelo evangelho porque nós permitimos isso. Nós deixamos que isso acontecesse, mas o evangelho era só para nós. Nós era quem tínhamos a herança do Cristo. A gente deixou, mas a gente é o filé mignon da igreja. Vocês são a parte terceira. Então, quem dita as regras aqui somos nós, judeus. E vocês têm que andar agora de acordo com nossas regras. Então, vocês têm que se envolver em outros elementos, em outros rituais, e adotarem nossas práticas, adotarem nossa cultura, e vocês vão ter que viver assim. Então, o que acontecia na igreja de Éfeso, entre tantos problemas, mas aquele que mais é ressaltado aqui no capítulo 2 é essa segregação, essa separação que os judeus faziam dos gentios. Eram todos crentes no mesmo Senhor, mas os judeus diziam, nós somos superiores, vocês são inferiores, nós ditamos as regras, nós dizemos como é que funciona aqui na igreja de Éfeso. E o mais interessante, e por isso que eu digo que o evangelho é a resposta para tudo isso, para toda essa diferenciação, para tudo que o pecado corrompeu. O evangelho, então, coloca todo mundo no mesmo lugar, no mesmo barco. E é por isso que eu fico admirado com o evangelho de Cristo Jesus, pela sua abrangência, porque ele não negligencia nenhum setor, nenhuma área, nenhuma esfera da existência. Ele coloca todos no mesmo lugar. É por isso que eu queria convidar, irmãos,
para nesse clima que tem pairado as redes sociais de racismo, de segregação, de separação, seja ela econômica. Em pouco tempo também, lá no Recife, houve o caso da morte do menino Miguel, um garotinho de 5 anos, a idade da minha filha, de maneira negligente. Aquela patroa, ela não cuidou daquela criança e aconteceu aquele acidente terrível e outros pontos sociais se ergueram e ganharam as pautas dos jornais. Então, o mundo está incomodado com isso, está incomodado com essas separações, está incomodado com esse ar de superioridade daqueles que têm dinheiro contra aqueles que não têm, ou daqueles que têm uma cor contra aqueles que têm outra cor. E o mundo, então, vai vivendo essas separações. E o que é mais interessante é que o Evangelho tem a resposta, tem a solução para tudo isso. Eu queria convidar os amados irmãos para nós refletirmos o seguinte tema: o poder da maravilhosa graça de Cristo. O poder da maravilhosa graça de Cristo. Se havia essa separação na igreja de Éfeso, se havia aqueles cristãos que diziam, nós temos o melhor do cristianismo, porque nós somos judeus, somos da descendência de Abraão, nós temos os rituais, os sinais, as promessas, vocês são a ralé, vocês são o final, então o que tem de melhor aqui é para nós, o que sobra é para vocês. O apóstolo Paulo, então, vai nivelá-los todos a partir da perspectiva da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, para que a gente entenda a maravilhosa graça de Deus, nós temos que entender a terrível desgraça. O que nivela, na verdade, antes do Evangelho ser anunciado na sua perspectiva graciosa, ele é anunciado na sua perspectiva desgraçosa. De mostrar a realidade da desgraça humana. E Paulo faz isso no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, e continua fazendo isso no versículo 11 e 12. Então, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, olha para as palavras duras de Paulo para mostrar a situação da humanidade, e aqui estão incluídos todos os seres humanos. Ele diz, ele vos deu vida, e aí vem a desgraça. Ele apresenta a graça, vocês ganharam vida. Mas ele vai dizer, antes disso, olha a desgraça de vocês. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, veja como o apóstolo Paulo ele não deixa ninguém de fora, nem judeu, nem gentio. Ele diz, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo, como judeu, e vendo a realidade da separação que havia aqui na igreja de Éfeso, por parte dos judeus, ele vai dizer, olha, é verdade, os gentios, eles são maus, os gentios, eles são pecadores, eles são pagãos, mas nós somos da mesma maneira. Estamos debaixo da mesma condição. E Paulo depois vai apresentar a graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus, que nos salva. Ele diz no verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí ele volta a falar do assunto da desgraça da humanidade. Então, antes de falar dessa maravilhosa graça de Cristo que nos salva, que nos liberta, que mata a nossa velha natureza com todos os seus preconceitos e nos dá uma vida nova em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo ele sempre coloca o ponto negativo do Evangelho, que é de apontar para você e para mim a nossa desgraça. Então, eu vou dividir o nosso texto da seguinte maneira, verso 11 ao 22. No verso 11 e 12, o apóstolo Paulo vai pintar um retrato da humanidade. É isso aqui que vocês são, sem Cristo. Depois do verso 13 ao 18, Paulo vai pintar um outro retrato. O retrato do que Cristo faz em nossas vidas.
E o terceiro e último retrato, dos versos 19 a 22, Paulo vai pintar um retrato dessa nova sociedade que Deus faz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, o retrato da humanidade. Quem é você? Quem sou eu? Para que haja esse ar de superioridade. Paulo vai dizer isso. Portanto, lembrai-vos. Perceba isso. Olha a insistência do apóstolo Paulo. Ele já tinha dito quem nós éramos outrora. Ele já tinha dito, olha, você é um completo miserável, desgraçado, e de todos os lados você está aprisionado em correntes. Você está acorrentado pelas correntes da potestade do ar, está acorrentado pelas correntes dos filhos da desobediência, você é filho da ira, você está preso de todos os lados. Você é pecador, desgraçado, você e eu. Ele fala da graça de Deus, mas no versículo 11 e 12 ele volta a uma insistência de que não esqueçamos quem nós somos sem Cristo. Qual é o retrato da humanidade sem Cristo? Ele vai dizer então no verso 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está olhando para os gentios agora. Primeiro, ele já tinha colocado os judeus e gentios na mesma situação. Ele já tinha batido nos judeus. Ele já tinha dito, vocês são orgulhosos. Mas qual é o motivo do orgulho de vocês? O que é que vocês têm? Todos nós, sem Cristo, somos desgraçados. E agora nos versos 11 e 12, para que os gentios eles não fiquem soberbos também, ele vai dizer, olha, lembrem-se, os judeus, em algum ponto, eles estão certos. Eles dizem, não, nós somos aqueles que receberam as promessas, nós já aguardávamos que o Messias vinha, tudo bem. Eles tinham que se converter a Cristo da mesma forma. Mas para que os judeus não se ensoberbecessem com as palavras de Paulo, ele vai lembrá-los. Vocês estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação desesperadora da humanidade. Ele diz no verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo. Desgraçada humanidade sem Cristo. O que resta para a humanidade sem Cristo? O que resta para uma humanidade caída, morta em seus delitos e pecados? O que resta para uma humanidade que está num estado de rebeldia contra Deus, de rebeldia contra o outro, de rebeldia contra a natureza? É guerra total. A situação do ser humano sem Cristo é que ele está em guerra total contra todos, contra Deus, contra ele mesmo e contra a natureza criada. Não há nenhum lugar que a humanidade olhe e encontre paz. Nenhum lugar fora de Cristo. É por isso que Paulo complementa. Ele diz, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, vocês não tinham nenhuma esperança, nenhuma promessa, nenhuma expectativa de que um Messias, um Salvador, de que Deus viesse em carne. Vocês não tinham nada. E, portanto, vocês não tinham esperança. Você já imaginou isso? Um mundo que jaz em guerra, em trevas, em colisão em todas as suas esferas, e não ter para onde olhar, não ter um porto seguro para ele dizer, aqui eu tenho paz. Desculpe, irmãos. Aqui eu tenho esperança. Não havia esperança. Não havia esperança para eles. Eles estavam sem Deus no mundo. Esse é o retrato da humanidade. Por que guerras? Por que preconceitos? A resposta é simples. A humanidade é caída, é desgraçada, ela corrompe os valores de Deus, ela está sem Deus no mundo. Segundo ponto da nossa reflexão. Segundo retrato. Primeiro, Paulo pinta o retrato da humanidade. Sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas dos versos 13 ao 18, o apóstolo Paulo vai pintar um retrato agora animador.
Um retrato agora gracioso. Ele vai pintar o retrato agora do que Cristo faz. Olha o que ele diz nos versos 13 a 18. Eu vou ler todos esses versículos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meus irmãos, o que é que Paulo está fazendo aqui? Que retrato belo agora. Primeiro ele pinta um retrato feio, vocês são isso, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, o que resta é desgraça. Mas ele vai pintar um retrato agora bom, um retrato que enche o nosso coração de paz. Que retrato é esse? O que Cristo faz? E o que Cristo faz? Ele primeiro reconcilia pelo sangue, é o que ele diz no verso 13, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que por causa do pecado, a humanidade está numa situação de abismo de Deus, numa separação de Deus. Ela está longe de Deus, longe dos valores divinos, longe de um coração pautado agora, inclinado agora para a obediência a Deus, para o temor de Deus, para a adoração a Deus. Ele agora está voltado para si mesmo, ele está voltado para a sua própria vaidade, busca por felicidade própria, satisfação própria, e para isso ele vai fazer uso de todos os meios para que ele seja feliz sem Deus no mundo. Paulo vai dizer agora que Cristo veio, que realizou essa obra maravilhosa, e que aqueles crentes creram em Cristo Jesus. Aqueles que antes eram pagãos, adoravam outras divindades, estavam em rebelião contra Deus, mas creram em Cristo Jesus, eles foram aproximados pelo sangue de Cristo. Não há mais um distanciamento. Agora todos eles, sejam, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, que em Gálatas havia um problema bem parecido com o problema que Paulo trata na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses. Paulo vai dizer: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo quer dizer que aqueles que estavam longe, Deus, pela sua maravilhosa graça em Cristo Jesus, trouxe para perto dele e os abraçou. Então, o retrato do que Cristo faz é que ele nos reconcilia pelo seu sangue, nos reconcilia com Deus. Aquela guerra travada, ela agora é aplacada, porque Cristo promoveu a paz para aquela guerra que a humanidade trava contra Deus, contra ele mesmo e contra a realidade criada, a natureza criada. Há uma reconciliação em Cristo Jesus. Há uma aproximação em Cristo Jesus. Mas há mais. Existe mais dessa obra redentora, maravilhosa, graciosa de Cristo Jesus para conosco. No versículo 14, Paulo vai dizer: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, dos judeus e dos gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo vai dizer aqui é que a mesma coisa que ele diz lá em Romanos, do 9 ao 11. Paulo passa o capítulo 9 ao 11 de Romanos falando de coisas maravilhosas que Deus fez. Ele lembra, sim, Israel foi meu povo escolhido para levar o meu padrão, para levar as promessas do Redentor que viria para o mundo gentílico. É verdade. Mas Paulo vai dizer que Deus endureceu o coração dos judeus.
e ele endureceu o coração dos judeus para que o evangelho fosse espalhado por todo mundo. Porque esse era o projeto original de Deus. Essa promessa a Abraão, que de ti farei um povo de todas as nações, a partir de ti eu abençoarei todas as nações, todas as terras, e um descendente teu serão benditas todas as nações. E, obviamente, o Senhor, nessa aliança com Abraão, estava falando de Cristo. Ele é o descendente de Abraão que unifica todos os povos em Cristo, nele, na sua obra redentora. Paulo está falando isso, ele diz, ele é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, com todas as diferenças, com todas as suas pluralidades, ele fez ele nos deu unidade, tendo derribado a parede da separação. Provavelmente essa é uma referência ao templo, o templo judaico, o mais próximo do que Paulo estava falando ali, talvez o templo de Herodes. E no templo em Israel, no templo de Jerusalém, havia um compartimento separado por uma mureta, onde visitantes, gentios, pessoas de outras nações podiam entrar, podiam ficar naquele espaço, mas eles não podiam ultrapassar aquela barreira, aquele muro que ficava ali diante deles. Os historiadores dizem que naquele muro, que era pequeno, qualquer pessoa podia pular, havia um monte de inscrições que dizia, olha, se você passar esse muro, você é responsável por sua própria morte. Se você ultrapassar esse muro aqui, nós não podemos prever as consequências. Havia um monte de alertas. Então o culto era ainda exclusivo para judeus em Jerusalém. Os gentios só podiam admirar a estrutura a partir de um espaço onde eles ficavam reclusos, separados por esse muro. Muito provavelmente o que Paulo está dizendo é que aquele muro caiu com a obra redentora de Cristo. Não há mais separação entre judeus e gentios. E Deus fez em Cristo um só povo para si. Essa é outra consequência da obra redentora de Cristo, citada pelo apóstolo Paulo, para romper com os muros dos preconceitos que havia no coração daqueles judeus contra os gentios e também no coração dos gentios contra os judeus. Paulo está dizendo, olha, em Cristo Jesus nós somos um. Essas diferenças ruíram com aquele muro. Não há mais essas diferenças. Então, ele continua no versículo 15. Ainda no final do versículo 14, ele diz, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo quer dizer aqui mais uma vez? E perceba como a paz é uma tônica. Paulo o tempo todo está repetindo que a obra de Jesus é uma obra que nos traz paz. É uma obra que nos reconcilia, é uma obra que desfaz a separação, que desfaz as guerras, que desfaz os conflitos. Ele diz então, desses dois, judeus e gentios, ele fez um novo homem. Ele fez um homem. Ele fez um povo. Não há mais divergências entre homens em Cristo Jesus. As diferenças são aquelas diferenças criacionais. Uns vão ter o cabelo mais liso, outros o cabelo um pouco mais crespo. Uns vão ter os olhos pretos, outros vão ter os olhos azuis, castanhos, verdes. São diferenças criacionais. Essa é a criatividade de Deus. Uns, a tonalidade de pele vai ser mais clara, outros vai ser mais escura, outros vão ser mais amareladas. É a criatividade de Deus. Essas são as diferenças criacionais, elas existem de fato, mas as diferenças criadas pelo pecado, pela nossa ignorância, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todas elas são desfeitas em Cristo Jesus. Inclusive, aquelas leis, aquele conjunto de leis, o ordenamento jurídico do Israel do Antigo Testamento, que existia também para um propósito, que era separar o povo de Deus das outras nações. Paulo está dizendo que aquilo teve seu tempo, mas que agora não tem mais. Não tem mais leis que justifiquem
esse tipo de separação. Paulo diz aqui que ele teve seu tempo, mas ele agora acabou. E acabou por quê? Acabou por causa de Cristo Jesus, que desses dois povos ele fez um só homem e acabou com essa separação, promovendo novamente aqui a paz. Paz com Deus, paz com meu semelhante, paz com a natureza criada. É uma paz completa que Cristo nos dá, pela sua obra que derruba o muro de separação e que nos faz enxergar a obra redentora de Cristo e a nova natureza que agora nós temos. Ele diz então, ainda no verso 17, verso 16, ainda, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou mais uma vez. Paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja que coisa maravilhosa. Paulo vai completando o argumento. Ele diz, olha, tanto vocês judeus como vocês gentios estavam em guerra contra Deus, mas o Senhor Jesus, por sua obra, reconciliou ambos em um só corpo com Deus. Uma das metáforas que o apóstolo Paulo usa para falar sobre a igreja mais completas é a imagem de um corpo. Em todas as suas partes que o compõem. Capítulo 12 ao 14 da primeira carta aos Coríntios havia também um tipo de separação, e agora lá era por causa dos dons. Uns se achavam superiores porque tinham alguns dons, outros eram considerados inferiores porque não tinham esses determinados dons. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, Deus fez um corpo através da obra de Cristo Jesus e todos eles têm sua função e vocês são interdependentes e não independentes. Paulo vai dizer como é que pode o olho dizer para a boca que ele não precisa da boca. Não existe um corpo que ele é formado só de olho. O apóstolo Paulo ele usa os argumentos muito parecidos aqui na carta aos Efésios, dizendo então que desses povos diferentes, Deus fez um só corpo por intermédio da cruz. É o Evangelho que nos unifica. É o ápice da cruz de Cristo que nos unifica nele, que destrói, que cai por terra toda a inimizade. Ele diz então, e vindo, e ele aponta para a encarnação de Cristo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Olha que coisa maravilhosa, que lição, tanto para os judeus orgulhosos que diziam que o Messias era só para eles. Paulo diz, não, o Senhor veio, e ele veio também para os gentios. E evangelizou paz também para eles. A mesma paz que ele evangelizou para vocês. A mesma paz. Não são duas pazes. Não uma paz mais completa para um povo e uma paz menos, menor, mais insignificante para outro povo. Paulo diz, olha, foi a mesma paz. Ele foi para os gentios, ele foi para os judeus, e ele evangelizou a mesma coisa, a mesma paz. E muito mais do que isso. Ele uniu vocês num só corpo. E ele permite, por causa do mesmo Espírito que ele transmitiu para vocês, terem acesso ao mesmo Pai. Olha que teologia completa do apóstolo Paulo aqui. Ele diz, a obra redentora de Cristo, ele pega vocês mortos na sua condição depravada, humana, longe de Deus, e ele aproxima vocês dois, ele inclui vocês num só corpo, ele os reconcilia com Deus, ele coloca em vocês o mesmo Espírito, e ele chama vocês para poderem se aproximar do mesmo Pai. Não tem divergências. Eles não têm dois pais. Eles não têm dois espíritos diferentes. Não tem um Espírito Santo para um grupo e um Espírito Santo para outros, que age de maneira menos poderosa. Não existe um evangelho que salva com todo o poder um grupo, mas que outro grupo ele não é tão poderoso assim, não salva tanto. É o mesmo evangelho, é a mesma igreja, é o mesmo corpo, composto de plurais, mas inseridos no mesmo corpo, tendo o mesmo Espírito e tendo o mesmo Senhor para chamar de Pai.
se nós temos o mesmo Pai, brancos, negros, ricos, pobres, escravos, livres, como ele vai dizer aos Gálatas, são irmãos. Há um laço fraterno no sangue de Cristo aqui, onde ele mesmo é o cabeça dessa família. É o que ele vai dizer então no ponto 3. Nós já vamos para ele. Paulo agora pinta um terceiro retrato. No verso 19 ao 22. Ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se Paulo pintou primeiro um retrato da humanidade sem Cristo, ou seja, uma humanidade completamente destruída, em guerra contra Deus, sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, depois ele pinta um retrato do que Cristo faz, esse retrato maravilhoso de paz, de reconciliação, de unidade, de um senso familiar. Terceiro retrato que Paulo pinta é o retrato da nova sociedade de Deus. A nova cidade de Deus. Uma cidade que é governada pelos valores de Deus. Como que ele vai provar isso? Ele diz no verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Que argumento poderoso é esse do apóstolo Paulo. Ele lembra o Antigo Testamento, havia leis no ordenamento jurídico de Israel, dizia que eles não precisavam fazer guerra contra um peregrino que passasse pelas suas terras. Se esse peregrino ele tivesse fome, ele podia colher de coisas, ele poderia comer dos frutos que caíssem das árvores na sua roça, na sua plantação. Se ele tivesse fome, ele poderia se alimentar das mangas que caíam do seu pé de manga. Ele podia se alimentar do caju que caía do seu pé de caju. Ele poderia se alimentar dos grãos de trigo que caía da sua safra. Ele poderia se alimentar, se fortalecer para seguir sua viagem. Mas eles continuavam sendo estrangeiros. Não era porque eles entravam na sua terra e comia do que você plantou que ele era considerado um como você. Paulo está dizendo aqui que isso não existe mais, uma vez que cremos todos em Cristo Jesus. Ele diz agora que essa separação, essa cidadania diferente, ela é completamente rompida aqui. Então ele diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas... E aí vem a ideia da nova cidade. Concidadãos dos santos. Dividem o mesmo espaço. São da mesma família. Os laços agora se estreitam. E ninguém olha mais um para o outro como se aquele fosse um estranho, um estrangeiro ou um inferior. Não há mais uma barreira racial, não há mais uma barreira econômica. Todos podem se olhar, se enxergar como cidadãos da mesma cidade que Deus construiu em Cristo e chamou de povo dele, e deu sua lei, derramou seu amor e os chamou de família. Essa é a primeira característica dessa cidade de Deus. Povos diferentes, unidos pelos mesmos laços da obra redentora de Cristo. De uma maneira que não somos mais estranhos, mas agora somos família. A outra imagem que Paulo traça é a imagem de um edifício, de um fundamento ou de um templo. Ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. O que ele quer dizer? Ele diz, olha, qual é o fundamento dessa cidade de Deus? O fundamento é a palavra de Deus. Quando você era morto em seus delitos e pecados, você era guiado por tudo aquilo que Paulo disse no capítulo 2, do verso 1 ao 5. Tudo aquilo estava morto, era guiado pelo curso desse mundo caído, era dirigido por demônios. Ele vai dizer, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, eram esses que mandavam em você. Eram esses que ditavam as regras, a vida, que permeavam sua mente e que diziam como era que você tinha que ser.
Era com esses valores mundanos, caídos, pecaminosos, que você pautava a sua vida. O que Paulo está dizendo é que agora não, esse prédio, esse edifício que Deus construiu em Cristo Jesus, ele tem fundamentos, e os fundamentos são aquilo que os profetas deixaram, ou seja, o Antigo Testamento, e aquilo que os apóstolos estavam construindo, o Novo Testamento. Você tem fundamentos, você tem o Evangelho, ele é a pauta. Ele é o que unifica você. Se eu olho para o meu irmão e digo, olha, eu sou superior a você, porque eu sou branco, você é negro, ou você que é negro, olha para o seu irmão e diz, eu sou negro e você é branco, então eu sou melhor do que você, a gente vai fazer uma guerra aqui. Você não entendeu o evangelho. Não tem evangelho nos alicerces, no fundamento da sua vida. É o evangelho o alicerce. É o evangelho que pauta o ordenamento jurídico dessa nova cidade, é o evangelho de Cristo Jesus. Você tem que ser pautado por ele para ser cidadão dessa cidade. E quem é a pedra angular, quem é a pedra fundamental desse edifício é Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aqui Paulo faz uso de um símbolo do Antigo Testamento, que é o templo ou santuário, que era o lugar onde Deus ele se fazia presente no meio do seu povo. Era por isso que o povo de Israel sempre foi apegado ao templo, porque o templo representava a presença de Deus no meio deles. Mas sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a presença de Deus abrangente na vida de todos esses que creem. Não é restrita a um espaço, o santuário agora se ampliou, se aperfeiçoou, saiu de estruturas de alvenarias. E ele agora habita as pessoas, através do seu Espírito, que é outorgado por Cristo Jesus, onde ele é o cabeça dessa família, dessa igreja. E ele conclui no verso 20, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Qual o propósito, então, dessa casa que Deus está construindo, dessa cidade que Deus constrói em Cristo? É para ele habitar no nosso meio. Como que nós podemos deixar que a nossa velha natureza promova separações dentro do edifício que Cristo construiu com sua obra, com seu sangue, para ele mesmo habitar no nosso meio, mas a gente quer corromper esse espaço através de exclusivismos, através de partidarismos, através de senso de superioridade ou de inferioridade. Meus irmãos, que Deus nos repreenda e que enxerguemos a grandeza do Evangelho. Tem algumas aplicações para a gente concluir, para a gente enxergar como o Evangelho é poderoso para derrubar essas cadeias de separação. Primeira dessas aplicações, depois de tudo isso que você ouviu, de todas as bases do apóstolo Paulo para fazer ruir aquela separação entre judeus e gentios, eu pergunto, vou fazer algumas aplicações como perguntas para você continuar aprofundando sua reflexão. Você ainda se acha superior? Existe alguma esfera na sua vida que você olha e diga, eu sou superior ao meu irmão, porque eu tenho isso e ele não tem? Existe isso na sua vida? Coloque isso, então, diante do Evangelho de Cristo Jesus, para que ele também caia por terra. Outra aplicação. Você ainda tem perspectivas positivas acerca da humanidade? Será que você caiu naquela pregação mundana de que os seres humanos são bons, de que os seres humanos vão promover uma espécie de escatologia, uma espécie de novo céu e nova terra aqui, com a sua inteligência, com a sua bondade, com a sua misericórdia? Você ainda acha que a humanidade ela é tão boa assim, que você e eu somos tão bons assim? Se estamos sem Cristo no mundo, sem esperança, levados como filhos da ira, não há perspectivas boas para essa humanidade. Outra aplicação.
Você acha que o que Cristo fez, essa obra maravilhosa, foi suficiente? Você acha que o seu sangue vertido, o seu corpo partido, para trazer à tona um novo corpo, que é a igreja, que é composta de pessoas de várias culturas diferentes, através de uma pluralidade de ideias, de sentimentos, de pensamentos, mas unidos em Cristo pelo Evangelho? Você acha que o que Jesus fez foi suficiente para isso, para promover essa unidade? Se a resposta é sim, meu irmão, eu peço que a partir do momento que essa pandemia passar e você puder se unir de novo, congregar, que você olhe para os seus irmãos, aqueles talvez mais desvalidos, aqueles que de alguma maneira se diferenciam de você, de alguma forma, ou por ter ou por não ter determinado tipo de coisa, ou determinada característica. Eu peço que você olhe para eles, em vez de você ver dinheiro ou falta de dinheiro, uma tonalidade de pele diferente, você veja Cristo Jesus, o Senhor. Outra, você tem vivido como um cidadão do reino de Deus? Você tem pautado sua vida com os valores desse reino? Ou você é alguém que está na igreja, mas ainda pauta sua vida com valores desse mundo caído? Pense bem. Existe um abismo entre pessoas que frequentam igrejas e pessoas que são cristãos de fato. Um abismo imenso. Outra e última, a última aplicação. Ter sido tão agraciado por Deus traz para você noções de responsabilidade? Ou você simplesmente pega todos esses benefícios e agradece e diz, pronto, eu vou viver minha vida aqui do meu jeito, a meu bel prazer? Entender a graça de Deus operante, que lhe salvou, que ele tirou de uma cidade caída, que Agostinho de Hipona chama de cidade dos homens, governado por um coração caído, e ele te tirou dali e te colocou na cidade de Deus, e ele governa a sua vida agora, pautado pelo seu amor, pelo seu evangelho, pelo seu Cristo. Você entende que você tem responsabilidades ainda para atuar na cidade dos homens, para ser um padrão, um referencial desses valores na cidade dos homens. Isso, entender a graça de Deus traz para você esse senso de responsabilidade. Paulo estava tentando trazer isso à tona, ao coração dos Efésios. Que eles olhassem para os seus irmãos em Cristo e entendessem a demanda que há, as necessidades de cada um, para que eles agissem, atuassem pelo Evangelho, com reconciliação, com paz, nesse espírito fraternal. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e Ele faça cair por terra todo preconceito, todo racismo, toda discriminação racial, econômica, social, seja lá o que for. Para que nós vivamos nessa nova natureza, como cidadãos desse novo céu e dessa nova terra, com os valores de Deus, que aponta para a graça de Cristo Jesus, unificadora, poderosa, mas que mostra as nossas fragilidades, que mostra quem nós éramos sem Cristo e o que Cristo nos tornou por graça. Que Deus nos abençoe.